Oi, olá. Continuando nossas conversas sobre temas do contemporâneo, hoje eu e a Marise vamos conversar sobre a adoção e o desconhecimento da herança genética, né? Que é um causador de muita angústia nos pais adotivos e nas pessoas que pretendem adotar, como se conhecer a genética da criança fosse garantia para a gente de saúde, de bem-estar, de não ter desvios de personalidade, de caráter, né? Ou se como o fato de querer adotar e desconhecer fosse muito assustador, né? Isso fica muito grande, né? A gente ouve muitas frases, né? Você não tem medo, né? Perguntando para pessoas que pretendem adotar, você não tem medo? Medo de quê? Medo de, e se o pai for isso? E se o pai tiver aquilo? E se, como se fosse uma linha reta, né? Como se isso fosse transmitido diretamente, assim, né? Essas características que amedrontam, que podem, ao longo da vida da criança, aparece alguma coisa, alguma doença, algum comportamento, né? Como se isso tivesse sido transmitido diretamente por alguém, né? Por um dos genitores dessa criança. Acreditar que a hereditariedade, ela tem todos os dados, ela é um selo, uma garantia, né? E que conhecendo, então, na verdade, conhecendo a herança da sua família, da família do seu companheiro ou da sua mulher, você pode garantir, né, por onde vai o desenvolvimento daquela criança que você está chamando de filho. E quando é a adoção, não tem garantia, né? E isso provoca muito susto, provoca muita hesitação, põe para longe muitas vezes sequer a ideia, né? Suportar a ideia de adotar, né? Porque o que será que pode acontecer, né? Que pode aparecer dessa criança? Como personalidade, como gosto por coisas da vida, como opção sexual, né? Como doenças, inclusive, né? Acho que tem muitos aspectos emocionais, aspectos da personalidade, né? Qual é a pergunta que você faz quando pensa que alguém vai adotar uma criança, né? O que vem, o que é dito para essa pessoa? É isso que a gente está falando. É confirmação, como se essa criança fosse vir sem garantia, né? Nossa, mas você não conhece a história da criança, né? E como se isso fosse uma ameaça, fosse comprometer, fosse fatídico. Fosse um determinismo, né? Tem um determinismo aí, né? Isso não pode ser bom, né? Isso não vai dar em coisa boa. E como a gente está querendo conversar, justamente para iluminar que a questão não é disso que se trata, que muitas vezes a gente estava inclusive conversando, né? Você conhece a história, você conhece a sua história e no entanto aparece uma doença que você... porque a genética é uma formação do seu gene, mas isso é na confluência de toda uma transmissão genética, né? É uma combinação genética, né? Que não se tem controle sobre isso, né? Isso. No caso de doenças, né? Ninguém tem controle, não existe caso nenhum na família e aquela pessoa apresenta uma doença que foi na junção de genes aconteceu aquilo, né? Então, em caso nenhum, nunca a gente tem essa garantia. Em nenhum dos casos, nem sendo filho biológico, nem adotivo, não se tem essa garantia, né? A gente está exposto. O que a gente quer contar e compartilhar é justamente isso. Como desmistificar quando isso é colocado como uma questão restritiva, impeditiva, invalidante desse desejo de tomar uma criança, de adotar uma criança, de ter um filho e dessa criança ser adotada e você não conhecer essa história, né? De poder responder para isso. Bom, não é mesmo, não tem garantia mesmo,
né? Sim. Como a gente fala da vida, né? A vida não tem garantia. Ela só sendo vivida, ela não tem garantia. Sim. Né? Querendo conversar mais com a gente tem um e-mail aqui, pode abrir com as suas perguntas, pode mandar pra gente, a gente adora conversar.